Esse é o primeiro vídeo da série de vídeos que vão falar sobre redes neurais artificiais, do básico até como você pode fazer os seus próprios algoritmos para aplicar nos seus projetos. Então, vamos começar falando do básico das redes neurais, vamos falar também da matemática por trás das redes neurais, como funciona e muito mais sobre elas. Então, redes neurais hoje em dia é usado em algoritmos que fazem classificação de imagens, algoritmos que são usados para detectar doenças, algoritmos que também são usados para prever valores de ações do futuro e muitas outras coisas. Ahn, o que são e por que é chamado redes neurais artificiais? Então, redes neurais artificiais são formadas por muitos neurônios que tentam simular o mesmo jeito que o cérebro funciona. O cérebro consiste de vários neurônios que recebem informações e transmite informações através de pulsos elétricos entre esses neurônios. Então, é exatamente isso que a rede neural está tentando fazer também. Você pode ver aqui nesse gráfico que mostra uma rede neural artificial, onde tem vários neurônios interconectados que estão passando informação entre eles, indo para frente, e essas informações também são passadas para trás e fazem muitas computações entre elas para determinar o que você está tentando classificar ou resolver nessa camada final da sua rede neural. Assim como os neurônios biológicos dos seres humanos que recebem impulsos eletromagnéticos e carregam entre vários outros neurônios que são interconectados, a rede artificial também tem esses neurônios, só que ao invés de transmitir informações por pulsos elétricos, eles transmitem informações usando funções e equações que computam esses números e tentam buscar semelhanças entre esses dados que está sendo entrado aqui para resolver o seu problema. Você pode imaginar que uma rede neural dessa é muito complicada, porque tem vários neurônios e todos esses neurônios estão conectados e vão fazer muitas computações para determinar o que você está tentando determinar aqui no fim dessa camada da rede neural. E tendo vários neurônios, pode parecer que seria muito complicado, mas você pode simplificar esse problema para entender melhor o que a rede neural está tentando fazer e como seria no caso de um ser humano tentando fazer o que a rede neural está tentando fazer. Então, vamos supor que a gente mostra uma imagem assim para uma criança e a gente pede para essa criança entender e separar essas imagens em grupos que são parecidos. Então a gente daria umas conchas vermelhas e conchas azuis. A criança vai entender que vai ter um grupo de 3 conchas vermelhas e um grupo de 3 conchas azuis, que poderiam ser separados por uma linha reta entre elas. E aí, se a gente receber mais novas conchas que são azuis, elas seriam colocadas desse lado, e mais conchas vermelhas elas seriam colocadas desse lado da linha. E é basicamente isso que a rede neural está fazendo. Ela está buscando semelhança entre os dados que você está fornecendo a ela e tentando achar uma linha que separe essas entradas para tentar determinar o que você está tentando fazer com essa rede neural. Então vamos supor que a gente tem dados com duas dimensões, como os dados mostrados aqui. Se formos dados mais simples, como esse do lado direito, a gente pode ver que pode ser separado por uma linha reta, assim, e quando receber novos dados, seria muito fácil separar entre essa linha aqui. Mas as redes neurais não só separam coisas simples como essa, elas podem separar dados mais complicados aqui que não pode ser separado por uma linha reta, que poderia ser separado, por exemplo, por uma linha curva, que faria a classificação e determinaria como seria separado esses dados. Exemplo que a gente descreveu aqui, vamos tentar fazer um exemplo da vida real. Vamos supor que tem uma faculdade que usam valores de testes e valores da média das notas das pessoas que estão aplicando para a faculdade para determinar se vão ser aceitos na faculdades ou não aceitos nas faculdades. Então aqui, nos valores de testes, a gente tem uns dados sobre uma pessoa que não foi aceita e uma pessoa que foi aceita. Vamos supor que essa pessoa que não foi aceita tirou uma nota 3 nos testes e uma nota 4 na média das notas. E uma pessoa que foi aceita
recebeu uma nota 9 nos testes e uma nota 8 em média nas provas na escola. Então, obtendo vários dados sobre essas pessoas, a gente pode classificar se uma terceira pessoa, que a gente não sabe o resultado ainda, seria aceito na faculdade. Vamos dizer que a gente adicionou vários outros dados de pessoas que foram aceitas e que não foram aceitas nessa faculdade, e a gente tem o dado sobre essa terceira pessoa, que essa terceira pessoa recebeu uma nota 7 no teste e uma média de notas na escola de número 6. Olhando aqui nesses dados, a rede neural e você mesmo pode determinar que, bom, se eu colocar uma linha reta aqui, eu quase que consigo separar tudo, todas as pessoas que foram aceitas e as pessoas que não foram aceitas. E se eu fosse olhar nos dados novos de uma terceira pessoa, que tirou o 7 no teste e 6 nessa nota média, ela teria que ser colocada desse lado aqui, o que a gente conclui que essa pessoa seria aceita na faculdade. Então, um algoritmo simples assim seria muito útil em uma faculdade que só recebe os valores, colocam que recebe valores das notas de várias pessoas durante o ano, e aí colocariam nesse algoritmo, e o algoritmo já determinaria sem ter que ir lá manualmente determinar se a pessoa vai ser aceita ou não nessa faculdade. Agora, olhando para esses dados aqui de um modo mais matemático, que é o que a rede neural vai estar fazendo, vamos supor que essa linha que a rede neural determinou é formada por pesos sobre a nota e pesos sobre os testes, que são colocados desse jeito. Vamos supor que a gente tem o peso W1 com a nota 1, mais o peso W2 com a nota 2, e a gente tem mais um termo aqui que seria o termo de bias, que é um termo que vai ajudar a regular como que vai ser, onde vai ser colocada essa linha aqui para determinar quem vai ser aceito. Além dos pesos, a gente tem também o bias. E vamos supor que essa linha aqui foi determinada pela rede neural de ter um peso de 2 nas notas, um peso de 1 nos testes e mais um bias negativo de 18 igual a zero. Então, o que a rede neural vai fazer, como isso aqui vai ser entrado na rede neural como números, ela vai colocar esses números nessa função gerada pela rede neural para determinar se a pessoa vai ser aceita ou não. Então, se o resultado final for um valor maior ou igual a zero, a pessoa é aceita. Agora, se o valor for menor do que zero, a pessoa não é aceita. Então, olhando novamente aqui dessa terceira pessoa e colocando nessa equação aqui, a gente teria um valor de 2 vezes 7 mais 1 vezes 6 menos 18 resultaria no valor de 14 mais 6, que vai dar 20, menos 18 vai ser 2. E esse valor é maior que 1, que corresponde que a pessoa é aceita. E assim, quando receber mais e mais informação sobre outras pessoas, vai colocar nessa mesma função aqui. E aí, dependendo do valor que gerar dessa equação, a rede neural vai determinar se vai ser aceito ou não. E esse é o básico de uma rede neural bem básica, e o que ela está fazendo, o que ela está formulando dentro dela para computar o que você está querendo fazer. Mas a maioria das redes neurais não tem só 2 dimensões, como notas e testes. Pode ser também que uma faculdade não leva em consideração só notas e testes, ela pode levar em consideração algo tridimensional, como notas, testes
E também, vamos supor, o ranking da pessoa comparado com as outras pessoas na escola dela. Colocando todos esses valores aqui, a rede neural formaria uma equação que seria baseada em um peso para as notas, o peso 2 para os testes, mais um peso 3 para o ranking, e mais o bias que a gente sempre adiciona, e formaria uma equação para tentar classificar se a pessoa entra ou não na faculdade. Então é isso, pessoal, para o primeiro vídeo dessa série de vídeos sobre redes neurais. Nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre redes neurais, vamos falar sobre como funciona o perceptron da rede neural, que seria o neurônio da rede neural, e daí vamos mostrar uns códigos também e vamos colocar mais coisas em prática. E é isso aí. Muito obrigado, se inscreva no canal, dê um like e até o próximo vídeo. Valeu!